Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo certinho contigo, com a família? Que bom, vamos para a aula de língua portuguesa do nono ano. Professor Wagner, mais uma vez para a gravação de mais uma aula. Como sempre acontece, aí vocês precisam separar o material necessário para a aula de hoje, no caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador, dicionário, itens fundamentais para serem utilizados na aula. Também precisam colocar a data, né, o número da aula e também a disciplina aí, língua portuguesa, certo? Vou deixar um tempo para vocês fazerem isso e a gente já começa a aula. Muito bom, então vamos ali checar o que foi visto na aula anterior. Trabalhamos com uma notícia, aquela notícia que vocês já conhecem, já sabem quase de cor a notícia, né? De tanto que eu trouxe para vocês. Ali as partes integrantes da notícia, a manchete, o subtítulo, a lead, o corpo do texto da notícia. Tudo isso foi trabalhado ali, a data da publicação, o autor da notícia, enfim. Aquelas informações, né, aquelas partes componentes do gênero que aparecem ali, né, na publicação no site. Vocês também tiveram de interpretar, identificar, na verdade, os assuntos principais aí de cada um dos parágrafos componentes dessa notícia. Eu expliquei para vocês, eu foquei bastante na lead ali dentro da notícia, a resposta para aquelas perguntas, né, quem, onde, como, porquê, enfim, todas aquelas perguntas que compõem a lead. E falamos também brevemente sobre os verbos de ligação e também os verbos significativos. No final da aula eu abordei esse assunto aí, sendo os verbos de ligação, aqueles verbos que fazem a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Geralmente o verbo ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, o verbo viver, às vezes também, é um verbo de ligação. E os verbos significativos são os demais verbos aí que simplesmente expressam uma ação, certo? E não fazem essa ligação entre o sujeito e o seu predicativo. É a maioria dos verbos, né? A maioria dos verbos são verbos chamados verbos significativos de ação ou nocionais. Ok? Então vamos verificar o que vai aparecer na aula de hoje, qual que será o conteúdo, o que será trabalhado na aula de hoje. Então lá. Fato e opinião em diferentes textos. Professor, de novo, esse assunto, fato e opinião, sim, tem gente que ainda não sabe diferenciar fato de opinião, por isso que é importante estar sempre trabalhando, sempre explicando até você entender. É você mesmo que eu estou falando. Então vamos lá, vamos descobrir, vamos reler. Para quem já sabe, tranquilo, vai só reforçar o que já sabe. Vamos aí então, para aquela pergunta inicial. Você se lembra da diferença entre fato e opinião? O professor foi direto na lata, né? Qual que é? Você se lembra qual que é a diferença? O que é fato, o que é opinião, o que diferencia um do outro? Sim ou não? Ah, mais ou menos, professor, né? Tudo bem, então eu tenho quase certeza que depois dessa aula você não vai ter mais dúvidas em relação a esse assunto. Então lá, por que é importante diferenciar fato de opinião? Por que você acha que é importante saber fazer a diferença entre um e outro? Muita gente confunde, né, fato com opinião. Né? E depois, na sequência, eu vou explicar certinho o que é um, o que é outro. Né? Tem gente que forma opinião em cima de opinião, achando que a opinião é fato. O professor ficou confuso agora. Acontece bastante. A pessoa elabora um pensamento, uma conclusão,
acerca de algum assunto, e aí vende aquilo, divulga como fato, ou mesmo que ela não faça isso, que ela não tenha essa intenção de divulgar a sua opinião como fato, mas a pessoa que lê ou que ouve aquilo acha que aquilo é um fato, que corresponde à realidade, e forma uma opinião em cima da opinião, o que aí nem sempre é saudável, né? A gente vai descobrir por quê na sequência, certo? Então vamos lá. Fato e opinião. Então lá. Fato. Acontecimento acabado, evento, ocorrência. Ali o exemplo, né? A fiscalização das barracas ilegais é agora um fato. Coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade, realidade. Contra fatos não há argumentos. Então, o fato é basicamente aquilo que aconteceu, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que de fato ocorreu. Ali o exemplo que é trazido, a fiscalização das barracas ilegais agora é um fato, quer dizer, aconteceu aquilo, houve a fiscalização das barracas ilegais, aquilo é um fato, certo? Então, tudo aquilo que corresponde a algo que aconteceu, a algo que pode ser comprovado pela ciência, algo que é real, que corresponde à realidade, é considerado um fato. Tá? E agora, o que é opinião? Então vejam lá, acompanhem comigo. Maneira usada para julgar algo ou alguém, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa, parecer, ponto de vista, não tem opinião sobre. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém, avaliação, julgamento. Então a opinião já envolve agora a parte subjetiva, né? Como a pessoa vê. Geralmente é como a pessoa vê o fato, algo que aconteceu, envolve julgamento, envolve parcialidade, né? Opinião. Por exemplo, ali o fato das barracas ilegais serem multadas é o fato, aconteceu. Aí a pessoa diz, poxa, eu não concordo com esse tipo de comportamento, né? Tem que dar um tempo maior para as pessoas conseguirem organizar a documentação, até elas conseguirem organizar toda essa documentação e tornar aí o seu negócio legal, é importante que elas continuem trabalhando. Essa é uma opinião, perceberam? Sobre o fato concreto, sobre o fato de que as barracas ilegais aí são multadas. Notaram a diferença? Vamos lá, vamos continuar. Nós lemos dois textos, sendo um fundamentado em questões subjetivas, né, a opinião, e outro na realidade objetiva, né, o fato. Então, trabalhamos com dois textos na aula 35, eu vou trazer novamente esses textos aqui, pedaços deles, para a gente observar e perceber aí o que tem de fato, o que tem de opinião em cada um dos textos, ok? Então, vamos aí aos trechos, aos fragmentos desses textos. Primeiro o manifesto lá, lembra dos manifestos que eu trouxe? Trouxe um manifesto em especial, né? Manifesto pelos direitos dos animais. Então, o que a gente tem nesse manifesto? A argumentação em defesa de determinado ponto de vista, né? Todo aquele que se manifesta em um manifesto, que manifesta a sua opinião, tem argumentação para sustentar a sua opinião, a sua visão sobre aquele assunto, aquela demanda que a pessoa ou que o grupo tem. Geralmente o manifesto é formado por mais de uma pessoa, certo? E a subjetividade e visão parcial, quer dizer, a opinião dos manifestantes ali no manifesto que está sendo colocado naquele texto. É por isso que ele é um texto considerado texto que contém opinião. Perceberam? E ali o outro texto que eu trouxe foi a notícia. É possível evitar testes em animais. Então o que se tem na notícia? Exposição de fatos relativos ao assunto tratado no texto, imparcialidade e valorização do relato relativo ao que ocorreu. Ali uma aliteração, relato relativo ao que ocorreu. Então notem que na notícia agora nós temos a exposição de fatos, coisas que aconteceram de fato, né? Fatos. E a imparcialidade. Naquela notícia, pelo menos, que eu trouxe, fica clara ali essa imparcialidade. O que aconteceu foi relatado, né, sem juízo de valor. Certo? Então, continuando aí o manifesto. Então lá, manifesto pelos direitos dos animais. Exigimos a revisão de leis que
tratam do assunto, uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Perceberam aí que também, de novo, a gente tem claramente colocado ali a visão daquele grupo, né? Segundo aquele grupo, segundo a opinião deles, o julgamento deles, o posicionamento deles, né? As leis que existem atualmente não atendem às demandas do mundo atual. Então, o mundo atual exige outras demandas, segundo o pensamento deles, segundo a opinião deles, dos manifestantes. E na notícia lá, é possível evitar testes em animais, a ciência utiliza diversos métodos de investigação. Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Perceberam que ali há claramente colocado, está claramente colocado um fato. Percebam que até menciona a ciência utiliza diversos métodos de investigação. Isso é um fato, a ciência utiliza esses métodos. Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Então isso é algo que é comprovado cientificamente, corresponde à realidade. Portanto, é um fato. Perceberam a diferença clara aí entre os dois textos? Um se fundamenta na opinião, outro no fato. Continuando aqui. Então veja, no manifesto lá, ó, de novo, entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativa para tamanha crueldade. Né? Por mais que você concorde com o conteúdo do manifesto, e eu também concordo, ele diz respeito a um posicionamento peculiar daquele grupo. Pode haver grupo que não concorde, que não ache que há tanta crueldade assim, que julgue que é necessário utilizar animais, porque a ciência precisa evoluir. Tem gente que pensa assim. E é normal que isso aconteça. Quando há essa variedade de opiniões, de pensamentos, essa diversidade, ou essa não concordância em relação a determinado assunto, há, portanto, opinião. E ali a notícia: a luta contra a utilização de animais em pesquisas começou em 1980, a partir de protestos organizados por ativistas contra o teste de Dreyse, desenvolvido em 1940, que aplica substâncias nos olhos de coelhos para avaliar a toxicidade ocular, o que pode levar esses animais à cegueira. De novo, é um fato que está sendo relatado ali. Aquilo foi comprovado cientificamente. Por isso que diz respeito, que é um fato. Notou a diferença? Agora ficou um pouquinho mais claro, um pouquinho mais evidente a diferença, não? Vamos continuar aqui então. Então ali, ó, eu trouxe aquela frase para você refletir. Você pode achar que se tornar dependente do uso de celular, a ponto de se sentir mal quando fica minutos ou horas longe dele, é algo normal e aceitável. Trata-se logo de opinião, certo? É a sua opinião, pode ser a sua opinião. No entanto, quer dizer, porém, tal comportamento pode ser considerado uma doença cujo nome é nomofobia, lembra? Portanto, trata-se de algo danoso à saúde. Isso é um fato. Percebeu aí, de novo, a diferença entre fato e opinião? Você pode achar que, não tem tanto problema assim, eu uso o celular o tempo todo, não consigo ficar sem, fico irritado, fico incomodado, fico depressivo até às vezes. É normal isso. É o teu pensamento sobre a situação. O fato, comprovado pela ciência, é que isso pode configurar uma doença cujo nome é nomofobia. O medo, o pavor de ficar sem celular. Lembrou dessa aula, né? Muito bom. Então vamos continuar. Aqui agora eu trouxe o pensamento aqui da Evelyn Beatrice Hall. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Esse pensamento é erroneamente atribuído ao filósofo iluminista Voltaire, mas na verdade não é dele, é da biógrafa do Voltaire, daquela que escreveu sobre a vida dele. Então quer dizer, diz respeito ao respeito, né? Diz respeito ao respeito? É isso. Se refere aí ao respeito que as pessoas devem ter a opiniões divergentes. Por mais que você não concorde com alguém em relação a algum assunto, e é normal haver discordância acerca de diversos assuntos,
é importante que você saiba respeitar a opinião diferente da sua. Isso é salutar aí para boa, né, convivência. Ok? Ali, ó. Quando se fala em fato, no que toca à fidedignidade, a credibilidade, há mais garantias, uma vez que ele se refere a algo real, que aconteceu e pode ser comprovado. No entanto, quando o assunto é opinião, há uma grande diferença. Será que toda e qualquer opinião é merecedora de crédito? Uma coisa é você respeitar a opinião do outro, mas será que... outra coisa é você acreditar piamente naquilo que foi dito. E será que toda e qualquer opinião é merecedora de confiança? Você deve considerar? Vamos ver um pouco mais sobre isso ali. Para o jornalista Reinaldo Azevedo, há opiniões e opiniões, ou seja, há opiniões que nós devemos considerar, muitas vezes nós passamos a mudar até o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver alguma coisa, de pensar sobre alguma coisa, depois que temos contato com uma opinião divergente, né? Uma opinião diferente. Isso é normal, isso acontece, né? Como já dizia o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então a gente está sempre mudando, é normal que isso aconteça. Só que há opiniões que, né, não merecem crédito, das quais nós temos de desconfiar. E muitas vezes até ignorar. Por quê, professor? Você vai descobrir. Então ali a frase do Reinaldo Azevedo. A opinião sobre notícia falsa também é falsa. Fake opinion. Pô, nunca ouvi esse termo, fake opinion. Achei que só existisse fake news. Agora também existe fake opinion. Mas segundo o que colocou, e muito bem, a meu julgamento aí, o Reinaldo Azevedo, sim, existe fake opinion. Aquela pessoa que molda, que cria a sua opinião, que fundamenta a sua opinião a partir de uma opinião, certo? Baseada aí numa notícia falsa. Tá? Então, opinião sobre notícia falsa também é falsa. Então, conta uma mentira, as pessoas começam a espalhar mentiras aí, chega nas redes sociais, aquela coisa toda, né? E aí a pessoa opina sobre um texto mentiroso, sobre uma mensagem mentirosa. Né? Então é uma opinião falsa, uma fake opinion que deve ser descartada. Por isso que é importante muitas vezes você procurar a fonte, né? Procurar o fato para você, a partir do fato, elaborar a sua opinião e não ficar somente formando opinião em cima de opinião. Agora é com você. A primeira questão da aula. Ao analisar o fragmento ao lado, fica evidente que não se trata de uma manifestação individual, porque, alternativa A, o texto evidencia que apenas uma pessoa manifestou seu ponto de vista. B, o verbo exigimos demonstra que mais de uma pessoa se manifestou no texto. C, o verbo exigimos está na primeira pessoa do singular. D, o verbo exigimos não demonstra que mais de uma pessoa se manifestou no texto. Então, ali o fragmento, exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Então, você vai analisar aquele fragmento e vai identificar qual frase que evidencia, ou qual parte ali do texto, né, que evidencia que ele não trata aí de uma manifestação de uma única pessoa. Portanto, que ele evidencia, que ele mostra que é a manifestação de várias pessoas, de duas ou mais pessoas. Né? Segundo o texto, ali é um grupo maior, mais do que duas pessoas. Aqui é uma manifestação, portanto, coletiva. Certo? Agora é com você, eu já volto.
Então vamos checar qual que é a resposta. Então ali, o verbo exigimos demonstra que mais de uma pessoa se manifestou no texto. Claro, exigimos tem como sujeito oculto ali o nós, né? Nós corresponde a mais de uma pessoa se manifestando, né? Por isso que é a alternativa B. Alternativa A, ali, o distrator A. O texto evidencia que apenas uma pessoa manifestou seu ponto de vista, né? Obviamente que não, uma vez que o verbo está no plural. C. O verbo exigimos está na primeira pessoa do singular. Não, ele está na primeira pessoa do plural, né? Nós exigimos. E D. O verbo exigimos não demonstra que mais de uma pessoa se manifestou no texto. Pelo contrário, como ficou claro, ele demonstra. Muito bom? Vamos então para a próxima questão aí. Questão de número 2. No fragmento ao lado, temos a presença de fato ou opinião. Justifique sua resposta. Então, ali o fragmento. A ciência utiliza diversos métodos de investigação. Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Então, o que nós temos aí nesse fragmento? Fato ou opinião, de acordo com o que foi explicado até agora? Responda e na sequência eu retorno com a correção. Eu acho que você acertou essa, hein? Vamos verificar. Fato. A justificativa, porque se tem um acontecimento acabado, uma realidade que pode ser comprovada. Então, por conta disso, trata-se de um fato. Legal? Continuando aqui, o exercício de número 3. O sujeito que está elíptico no fragmento ao lado é... O que é sujeito elíptico, professor? Que está oculto, que está escondido ali, mas que se percebe pela desinência, né, pelo final do verbo. Então vamos ao fragmento. Entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativa para tamanha crueldade. Então ali, qual que é o sujeito que está escondido ali? Elíptico, oculto. Alternativa A, eu. Alternativa B, os pesquisadores. Alternativa C, nós. Ou alternativa D, eles.
Agora é com você. Eu já volto. Vamos checar a resposta. Nós entendemos. Ficou fácil, eu acredito. Então vamos ao exercício de número 4. Complete as lacunas com fato ou opinião. Então você vai escrever na frente da frase ali se você acha que é fato ou que é opinião. Então a primeira frase. A ingestão de verduras faz bem à saúde. Verduras geralmente não são fundamentais nas refeições. As praias do Paraná não são bonitas. No Paraná e em boa parte do Brasil, praias são formações geralmente arenosas que existem entre o mar e a restinga. E vacinas são eficazes na erradicação ou diminuição de doenças. Então você vai escrever na frente daquilo que você acha que é fato, daquilo que você acha que é opinião, opinião. Em cada uma dessas frases aí colocadas. E daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos conferir aí a correção. A ingestão de verduras faz bem à saúde. Isso é um fato, isso é cientificamente comprovado, é real, portanto é fato. Verduras geralmente não são fundamentais nas refeições, então é opinião. Tem gente que acha que é fundamental, tem gente que acha que não é, que é dispensável, vai do gosto de cada um. Eu acho que é fundamental, tem gente que acha que não, por isso é uma opinião. As praias do Paraná não são bonitas. É uma opinião. Eu acho que são bonitas. Então, veja, quando há essa divergência, trata-se de opinião. Quando se pode questionar, é opinião. Então, lá no Paraná e em boa parte do Brasil,
praias são formações geralmente arenosas que existem entre o mar e a restinga. Isso é um fato, né? Você pode comprovar isso analisando aí o litoral brasileiro, né? A maior parte, né, boa parte dele tem as praias, que são essas formações arenosas, né, que tanto nos atraem, né, que tanto agradam as pessoas, né, que existem entre o mar e a restinga, que é aquela vegetação que existe ali geralmente logo depois da praia, que você tem que transpor para chegar à praia, ok? E a última frase ali, vacinas são eficazes na erradicação ou diminuição de doenças. Isso é um fato. Por mais que ainda existam pessoas que questionem, né, a vacina, ela evita a doença, ela elimina a doença, ela diminui a chance de ficar doente. Isso é cientificamente comprovado, portanto, é um fato. Ok? Acertou? Todas? Quase todas? Isso aí, muito bom. Dando continuidade à nossa aula de hoje, a seguir veremos um texto didático e uma letra de música que tratam, de formas distintas, do mesmo tema. Então vamos aí aos textos. Qual a origem da língua portuguesa? Então ali por Gabriela Portilho, pergunta enviada por Cláudio Mourão, de Vitória da Conquista, Bahia. O português é resultado da transformação do latim vulgar, uma das variantes da língua romana, e do galego, falado na província da Galícia, hoje em território espanhol. Essas línguas sofreram muitas transformações ao longo do tempo, e só no século XIII foi publicado um texto mais próximo do que hoje consideramos a língua portuguesa. O idioma falado no Brasil sofreu ainda várias influências, como as dos povos africanos e indígenas. Então tá aí o primeiro texto que eu trouxe para vocês, falando sobre a origem da nossa língua portuguesa e a flor do Lácio. Aqui um mapa para vocês visualizarem com parte da Europa. Então ali a gente tem as datas relativas às modificações que a língua portuguesa sofreu, as influências que ela sofreu em cada parte aí do território europeu, né, dessa parte do território europeu. Não sei se você consegue visualizar, mas não, essa informação que aparece ali menor não é tão relevante agora. É só para vocês perceberem que é um texto didático que explica aí todo esse processo histórico, né, de mudança que a língua veio sofrendo, né, até chegar, a nossa língua, né, até chegar ao que nós conhecemos hoje, até chegar à forma como ela é hoje, né, a língua portuguesa. Ok? Então agora vamos para o texto de número 2. Língua, a letra da música do Caetano Veloso. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, do rosa na rosa. Sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem à míngua, minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala, flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em pó, o que quer, o que pode esta língua? Vamos atentar para a sintase dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Aí o trecho da música do Caetano Veloso. Agora vamos para mais uma questão. Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então eu trouxe dois fragmentos aí desses dois textos que vocês acabaram de ver. Então o fragmento 1. O português é resultado da transformação do latim vulgar, uma das variantes da língua romana, e do galego, falado na província da Galícia, hoje em território espanhol. Então o fragmento 2 agora. Eu sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Então ali, você vai analisar esses dois fragmentos e vai assinalar verdadeiro ou falso. No fragmento 1,
a presença de opinião e no 2 também. No fragmento 1, a presença de fato e no 2 também. No fragmento 1, a presença de fato e no 2, opinião. No fragmento 2, a presença de opinião e no 1, fato. Então, assinale ali V ou F. E daqui a pouco eu volto com a correção. Checar a correção. A primeira é falsa, né? No fragmento 1, a presença de opinião e no 2 também. Né? Não há presença de opinião no fragmento 1, no 2 há, mas no 1 não, então é falsa. A outra, no fragmento 1, a presença de fato e no 2 também. Aqui, no 1, há presença de fato, mas no 2, não. No fragmento 1, a presença de fato e no 2, opinião. Aí sim, verdadeira. E no fragmento 2, a presença de opinião, e no 1, fato, né? Só a inversão ali, portanto, também é verdadeira essa, certo? Só para retomar com vocês ali, ó, notem que essa informação, português é resultado da transformação do latim vulgar, uma das variantes da língua romana, e do galego, falado na província da Galícia, hoje em território espanhol. Isso é um fato, né? O português, de fato, é resultado disso. Isso é cientificamente comprovado. E no fragmento 2, nós temos ali o trecho da música do Caetano Veloso, que é fruto da impressão do eu lírico acerca da língua, né? Então, da nossa língua. O assunto é o mesmo, mas a percepção, a forma como o assunto é abordado é diferente, né? Eu sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade, né? Isso aqui é a impressão do eu lírico. Pode haver pessoas que não concordam com essa colocação, né? Com essa associação. E quem há de negar que esta lhe é superior, né? Pode haver alguém que negue. Pode existir, portanto, é opinião. Certo? Dando continuidade aqui agora o exercício 6. O português é o assunto principal tanto no fragmento 1 quanto no fragmento 2. Como ele é tratado em cada texto? Então a gente tem de novo ali no fragmento 1, o português é resultado da transformação do latim vulgar, uma das variantes da língua romana, e do galego falado na província da Galícia, hoje em território espanhol. E o fragmento 2, minha pátria é minha língua, fala mangueira, fala, flor do lácio, sambódromo, luz américa, latim em pó, o que quer, o que pode esta língua? Vamos atentar para a sintase dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Então você vai analisar esses dois fragmentos aí e vai dizer como que o mesmo assunto ali, que o assunto, né, a língua portuguesa, o português, é tratado em cada um desses textos. Agora é com você. Eu já volto com a correção.
checar então. Então lá. No fragmento 1, o português é tratado como um acontecimento acabado, uma realidade comprovada, uma verdade, portanto é um fato, como já foi dito. No fragmento 2, o português é caracterizado de acordo com as impressões do eu lírico, sendo associado aos elementos regionais, sociais e culturais. Como isso tudo resulta de julgamentos subjetivos, né, da impressão peculiar do eu lírico, da voz que fala ali na letra da música, trata-se de opinião. Tudo isso que o eu lírico disse pode ser questionado. Pode haver aí opinião diferente da dele. Certo? Então é isso. Finalizamos a aula de hoje. Cuide-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.